Olá pessoal da primeira série, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre progressão geométrica, também chamada de PG. Pois bem, antes vocês viram um pouco sobre a progressão aritmética, PA. A PG ela vai se comportar um pouco parecido com a PA. A única diferença é que na progressão aritmética nós fazemos a razão somando ou subtraindo algum termo. Agora aqui na progressão geométrica nós vamos multiplicar ou dividir esse termo pela razão. Pois bem, observe essas duas sequências que estão aí abaixo. Na primeira sequência nós temos 4, 8, 16, 32 e 64. Nessa sequência é fácil observar o quê? Que 8 é igual a 4 vezes 2, que 16 é igual a 8 vezes 2, que 32 é 16 vezes 2 e 64 é 32 vezes 2. Ou seja, cada termo é igual ao seu antecessor vezes 2. Ou seja, esse número fixo 2 é chamado de razão da PG. Olha a outra sequência. 6, menos 18, 54 e menos 162. Nessa sequência, da mesma forma. Observe que menos 18 é 6 vezes menos 3, 54 é menos 18 vezes menos 3, e menos 162 é 54 vezes menos 3. Ou seja, a razão aí é o número fixo também, menos 3. Ah, mas como que eu vou saber se é uma PG ou não? Se você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, tem que ser igual o terceiro dividido pelo segundo, igual o quarto dividido pelo terceiro e assim sucessivamente, certo? Então o que que nós temos? Olha só, uma progressão geométrica é uma sequência numérica que possui uma razão fixa, que nós vamos chamá-la de Q, e a partir do primeiro termo, os termos são calculados pela razão, que é o Q, vezes o seu antecessor. Como assim? Olha, por exemplo, se eu quero descobrir um valor, eu vou pegar o valor da razão e multiplicar pelo antecessor desse número. Se eu quero, por exemplo, descobrir o nono termo, eu vou pegar o oitavo e multiplicar pela razão. Se eu quero descobrir o termo de número 43, eu pego o termo de número 42 e multiplico pela razão. Ah, mas isso é um pouquinho complicado, né? Porque você vai ter que descobrir cada um desses termos. Por isso, nós temos as propriedades. Olha só. O produto de termos equidistantes do extremo é sempre igual. Como assim? Perceba esse exemplo, olha. 2, 8, 32, 128, 512 e 2048. Se você pegar o primeiro termo e multiplicar com o último, vai dar 4.096. Então 2 vezes 2048, 4.096. Se você pegar o segundo termo e multiplicar pelo penúltimo, ou seja, 8 vezes 512, também vai dar 4.096. E se você pegar os dois termos do meio, que é 32 e 128, e multiplicá-los, também vai dar 4.096. Agora, se a PG tiver uma quantidade ímpar de termos, então nós temos um termo lá no meio, né? E esse termo do meio ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, é igual também ao produto dos termos equidistantes, certo? A PG ela pode ser classificada da seguinte forma. Ela pode ser crescente. Ela será crescente quando o segundo termo for maior que o primeiro, e assim vai. O terceiro for maior que o segundo, o quarto for maior que o terceiro, e assim sucessivamente. E sua razão é maior que 1, ou seja, o Q é maior que 1. Tá? Se você pegar uma PG e for ver que ela, além dos números vão crescendo, você pegar o segundo e dividir pelo primeiro, e esse valor for maior que 1, então essa PG é crescente. Constante. Ela é constante quando a razão é igual a 1, ou seja, todos os termos são iguais. Né? Por exemplo, uma PG 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ou 5, 5, 5, 5, 5. Né? Essa PG ela é constante, ela não vai mudar. Decrescente. Uma PG é decrescente
quando o segundo termo for menor que o primeiro, e assim vai. E o terceiro for menor que o segundo, o quarto for menor que o terceiro. E a razão vai estar entre 0 e 1, ou seja, se 0, alguma coisinha. Sempre a razão vai ser um número assim, quando a PG for decrescente. E ela é chamada de oscilante quando nós temos termos alternados entre positivos e negativos. Nós vimos um exemplo disso agora há pouco, né? Aquele segundo exemplo que nós vimos lá atrás, ela é uma PG oscilante. Por quê? Nós temos um termo negativo, um positivo. Um negativo, um positivo, um negativo e um positivo. Então, a razão ela é negativa, neste caso aí, certo? Então, para a gente escrever os termos de uma PG, nós vamos utilizar essa forma que está embaixo, onde o último termo, o termo que a gente quer descobrir, por exemplo, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a um expoente. Esse expoente é o quê? É o número do termo menos 1. Nossa, mas é difícil isso. Não, olha só esse exemplo. Encontre o nono termo de uma PG que possui o primeiro termo sendo 3 e a razão sendo 5. Sendo assim, então, o que nós temos? A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1, a nossa forma. A n, como o n é o nono termo, então a gente coloca no lugar de n o 9. Então, A9 é igual ao primeiro termo, que é 3, vezes o Q, que é o 5, ou seja, a nossa razão, elevado a n menos 1, 9 menos 1. Então, 9 menos 1 é 8, e 5 à oitava, 390.625, multiplicado pelo 3, que é o primeiro termo, encontramos então que o nono termo será 1.171.875. Nossa, mas como que é isso? É simples, você pega sempre o primeiro termo e multiplica pela razão elevado ao expoente daquele termo que você quer achar menos 1, né? Então essa PG aí desse exemplo, ela é uma PG crescente, de razão 5. Primeiro termo é 3, o segundo termo é 15, o terceiro termo é 75, e ela vai crescendo, vai chegar no nono termo, que é de 1.171.875. Vejam este outro exemplo, pessoal. A sequência x, 3x mais 2, 10x mais 12, é uma PG. Calcule o valor de x e escreva essa progressão. Para fazer esse exemplo aqui, nós vamos utilizar um fato que eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, que diz o quê? Que a razão ela é a divisão do segundo termo pelo primeiro, do terceiro pelo segundo, ou seja, ela tem que ser igual, né? Quando eu divido o segundo termo pelo primeiro e quando eu divido também o terceiro termo pelo segundo. Sendo assim, então, nós vamos fazer essa divisão da seguinte forma: 3x mais 2 dividido por x, no caso em uma fração sobre x, igual 10x mais 12 sobre a outra fração 3x mais 2. Por que eu fiz desse jeito, gente? Porque lembra que eu falei, né? O segundo termo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Então é uma equivalência, uma igualdade de frações. Ou seja, essas duas frações elas têm que ser equivalentes, tá? Sendo assim, então a gente faz a multiplicação cruzada e fica da seguinte forma: x vezes 10x mais 12 igual a 3x mais 2 vezes o próprio 3x mais 2, certo? Então, resolvendo aí a primeira parte, x vezes 10x mais 12, fazendo a distributiva, nós encontramos 10x ao quadrado mais 12x. E do outro lado, resolvendo também a distributiva, 9x ao quadrado mais 6x mais 6x mais 4. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar
Isso daí numa equação mais simples. Reduzir esses termos aí, né? Fica mais fácil. Como que eu vou reduzir esses termos aí para ficar mais fácil? Eu vou jogar todo mundo que tem o x aqui para o lado esquerdo e quem não tem x vai ficar do lado direito. Ou seja, o 4 vai ficar sozinho de lá. Sendo assim, então, e já reorganizando tudo, de cá nós temos 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 12x. Aí olha os dois 6 aí, ó, menos 6x igual a 4. Eu deixei o 4 lá do outro lado para juntar primeiro, daí depois, se precisar, a gente volta o 4 para cá, certo? Então, resolvendo, 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado nos dá x ao quadrado. O 12x menos 6x e menos o outro 6x vai dar 0. Então ele já some, igual a 4. E aqui no final nós temos então uma equação do segundo grau incompleta. E como ela é mais fácil de se fazer, como que a gente resolve? O quadrado passa a ser raiz quadrada do outro lado. Então x é igual a mais ou menos, não se esqueça de abrir esse mais ou menos, a raiz de 4. Então x é igual a mais ou menos 2, né? A raiz quadrada de 4, no caso, é 2. Ok, professor, agora terminou então? Já achamos o valor de x, certo? Agora nós vamos escrever essa progressão. Como que nós vamos escrever essa progressão? Da seguinte forma, vamos substituir o valor de x em cada caso, né? O primeiro caso, quando x for igual a 2, e o segundo caso, quando x for igual a menos 2. Quando x for igual a 2, nós vamos ter lá em cima, olha a sequência aí de novo, ó. X, 3x mais 2 e 10x mais 12. Então, se o x for igual a 2, substituindo todo mundo por 2, lá, o x, nós encontramos 2 e o próximo termo, 3 vezes 2 mais 2, e o último termo, 10 vezes 2 mais 12. Agora falta a gente fazer essas continhas aí e descobrir quanto que vale o segundo e o terceiro termo. O segundo termo, então, 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2 nos dá 6. Mais 2, 8. Então, o segundo termo é 8. E o último termo, 10 vezes 2 é 20. Mais 12, 32. Então, o terceiro termo, 32. Portanto, vira uma PG, 2, 8 e 32. E se o x for igual a menos 2, nós encontramos, da mesma forma, substituir o x por menos 2. Menos 2, o segundo termo, 3 vezes menos 2 mais 2, e o terceiro termo, 10 vezes menos 2 mais 12. Resolvendo então a continha do segundo e do terceiro termo, nós encontramos 3 vezes menos 2 é menos 6, mais 2, menos 4. E o último termo, 10 vezes menos 2 é menos 20, mais 12 nos dá menos 8. Portanto, quando x for igual a menos 2, aquela sequência vira uma PG menos 2, menos 4 e menos 8. Então perceba que a mesma sequência, x, 3x mais 2 e 10x mais 12, com ela nós conseguimos formar duas PGs. Uma com termos estritamente positivos e razão 4, e a segunda com termos estritamente negativos e razão 2, certo? Gente, então assim a gente consegue descobrir os termos de uma PG, tá? Conseguimos descobrir também a razão de uma PG, como que ela cresce, como que ela decresce, se ela oscila, tudo mais. Espero vocês nas nossas aulas ao vivo.
E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre soma de PG, certo? Um abraço para vocês e até a próxima.